Foi, enfim, sancionado pelo presidente da República o tão discutido pacote de leis anticrime do Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moro, aliás. As novas medidas que têm o objetivo de tornar mais rígidos o processo penal e a legislação contra crimes no Brasil entram em vigor no próximo dia 23 de janeiro. São várias as mudanças e a repórter Glaucia Araújo explica agora as principais. Esse pacote era muito esperado e foi sancionado aí pelo presidente e tem algumas mudanças importantes e criações também. Entre as criações está o juiz de garantias, que quem vai explicar bem direitinho para a gente agora é o advogado Henrique Toscano, que ele é especialista em direito constitucional. O juiz de garantias é uma figura nova para nós no processo penal. É um juiz que fica responsável por conduzir as investigações e as medidas cautelares do processo. Ou seja, ele não julga o processo em si, ele é responsável por guardar todas as regras da instrução, para que um outro juiz, mais isento, imparcial, possa, ao fim, fazer o julgamento. Ou seja, a decretação de medidas preventivas, cautelares de busca e apreensão, todas essas instruções são feitas por esse juiz de garantia e o juiz que vai julgar ao final não é este mesmo juiz. Então é uma figura nova, está sendo até muito discutida se vai, a partir dos 30 dias da vigência da lei, ocorrer ou não, porque segundo a Associação do Magistrado do Brasil, não há condições de fazer um concurso ou chamar mais juízes para desempenhar essa tarefa, mas é uma garantia de que todas as medidas necessárias sejam tomadas e que o juiz que julgue não seja contaminado pelas medidas que tomou ao longo do processo, porque será outro magistrado que fará essa parte. Agora, com relação à legítima defesa, o que mudou? A legítima defesa em relação a nós, cidadãos normais, não mudou nada. Mas em relação aos agentes de segurança, policiais, aqueles que atuam em defesa da sociedade, houve um acréscimo da possibilidade de ser alcançada a legítima defesa por aqueles que, sendo agredidos por alguém que faz outro de refém, repelem a essa agressão. Então a gente teve casos recentemente daquele sequestro no ônibus do Rio de Janeiro, que infelizmente aconteceu o abate do criminoso. No entanto, o policial que faz aquele abate, sendo ele vítima de uma violência, uma agressão daquele criminoso, ele não responderá por crime. Não existe crime nessa hipótese. Com relação aí ao aumento da pena, porque teve, e como é que fica essa situação? Agora passa de 30 para 40? Na legislação brasileira, a pena máxima era de 30 anos, ou seja, independentemente da sua pena final num processo, se fosse de 100, de 120, o encarceramento definitivo era até 30 anos. Com o sancionamento da lei anticrime, desse pacote, nós temos a possibilidade de até 40 anos de reclusão, ou seja, aumento de 10 anos de possibilidade de reclusão de um cidadão em relação ao cometimento de crimes que são considerados mais graves, crimes hediondos. A gente também tem outras aqui, como a cadeia de custódia. Mudou o quê? A cadeia de custódia é exatamente a proteção dos elementos de prova que são colhidos pela polícia, pelo Ministério Público. Então há uma grande responsabilidade agora no pacote anticrime para que se conte a história de um crime através dos meios periciais necessários. Ou seja, tudo que for recolhido na cena do crime, todo elemento de prova, coleta de DNA, coleta de objetos, coleta de digitais, tudo isso faz parte da cadeia de custódia, ou seja, aqueles vestígios que contam a história de um crime. Então há uma proteção maior a isso. Os agentes têm maiores responsabilidades sobre tudo aquilo que recolhe na cena de um crime para que custodiem, ou seja, tomem conta disso, porque é com base nesses elementos que alguém vai ser julgado. Então eu não posso pegar algo, manusear de forma errônea, algo que possa ter digitais, para que eu inutilize uma prova. Então a cadeia de custódia tem mais, responsabilidades para os agentes públicos que manejam não só peritos, mas policiais que estejam na cena do crime ou outros agentes que colaborem na coleta de provas. E a polêmica saída temporária, que é discutida demais, ela também passou por mudanças. Nos crimes hediondos, não mais existe o instituto da saída temporária, que era saída em datas pré-determinadas de presos que já haviam progredido de regime, para que fossem passar o período de Natal, de Ano Novo, ou em relação ao Dia dos Pais ou Dia das Mães, e que teriam que regressar
ao presídio para continuar o seu cumprimento de pena. O que havia, no entanto, em algum dos casos, era a saída temporária se tornar uma saída definitiva, ou seja, o preso não retornar para o cumprimento de pena, não se reapresentar e aí ser considerado, logicamente, foragido e ter que ser recapturado para poder voltar ao cumprimento de pena. Então, nesses casos, e especificamente dos crimes que são considerados hediondos, esse instituto não mais se aplica aos apenados. Olha, claro que essa aí é apenas uma pequena parte, né, das inúmeras mudanças aí trazidas nesse pacote anticrime que muda muito a nossa legislação penal. Nós trouxemos apenas algumas que julgamos as principais, mas muito mais tem aí nesse pacote.